Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar para falar sobre mais uma contratação do Santos. No caso, desta vez o lateral direito Léo Godoy, ou Leonardo Godoy, argentino que vem do Atlético Paranaense para reforçar o Santos, né? O Léo tem 29 anos, é de abril de 95, então ele completa 30 esse ano ainda. Tem 1,74, como eu já disse, é lateral direito. Tem passagens na carreira aí pelo Atlético Rafaela, clube pequeno da Argentina, onde ele surgiu. Depois pelo Talleres, o Estudiantes, onde ele se destacou efetivamente, né? Fez seus melhores anos da carreira até o momento. E agora um ano no Atlético Paranaense em 2024, né? O Atlético comprou ele junto ao Estudiantes e depois agora emprestou. Aparentemente, não sei, eu não vou dizer que ele não quer jogar a Série B ou se o Atlético quer negociar, não sei, mas não quis ficar lá no Atlético para disputar a Série B, né? Chega ao Santos com um empréstimo de um ano, com opção de compra, né? Opção, não obrigação. Então, de repente, no final do contrato desse ano, aí, se o Santos achar que valeu a pena, efetivar a compra dele. Se não achar, então só deixa voltar para lá, né? Até talvez eu esteja postando esse vídeo enquanto o Santos ainda não anunciou, porque a gente sabe que o Santos está demorando para anunciar ainda, não anunciou nem o Luizão, coitado. O Luizão já treinou, já deu entrevista, não oficialmente ainda no site do clube, né? Mas para companheiros de Olho no Peixe, por exemplo, Esporte por Esporte, enfim. Então, o Santos está demorando para assinar, mas quando eu estou gravando antes, tá? Mas fontes já bem confiáveis já confirmaram o acerto, né? O César Merlo, o argentino, o repórter argentino, Lucas Mussetti do UOL, a Monique Vilela, que é repórter acho que é do canal dela mesmo, que cobre o Atlético também, tá? Então, fontes bem confiáveis, enfim, tá? Já dão essa negociação aí como certa. E eu estou gravando, repito, antes do Santos anunciar oficialmente. Vamos falar do Léo em si. Também, enquanto eu falo em certos pontos aqui, eu vou colocar alguns lances para exemplificar o que eu estou falando. Mas o Léo é um lateral muito ofensivo, um lateral com bom apoio, tem uma noção legal para fazer os cruzamentos também. E eu não digo, quando eu digo noção, é saber a hora de levar para o fundo e de parar um pouquinho e cruzar antes. O Léo tem um pouquinho essa noção legal. E é um cara também que ataca muito a área, vocês vão perceber, e aí eu vou até tentar também, como eu falei, colocar lances disso. Ele invade muito a área, seja pelo lado ou às vezes um pouquinho por dentro. É um lateral que até busca ajudar um pouquinho construindo também, apesar de não ser o forte dele, é mais um lateral de corredor mesmo, tá? Em compensação, no lado negativo, ele é um lateral que não tem tanta força física, até um lateral baixo, né? 1,74 não é tão forte também, mas então tem um pouquinho de problema nisso. E o problema também de defender a profundidade, as costas dele, né? Muitas vezes em bola longa, nas costas dele, ele tem um problema em marcar. E cruzamento de um lado para o outro, é um jogador que tem uma certa limitação nisso. Às vezes o marcador dele escapa, tá? Então é um lateral que precisa ou melhorar isso, já é um jogador de uma certa idade e não melhorou até agora, então de repente, claro, com uma orientação de um técnico que olhe isso, ele consiga melhorar, ou então pelo menos não deixar isso acontecer com frequência, compensar em outras áreas. E aí por que eu digo compensar? Imaginando o esquema do Pedro Caixinha e a proposta de jogo do Pedro Caixinha, muitas vezes ele coloca os dois zagueiros mais um lateral para sair jogando. E o outro lateral ou vai por dentro, como foi, por exemplo, Juninho Capixaba fazendo a saída como terceiro homem junto com os zagueiros do Bragantino e o Aderlan por dentro. Ou ele pode, por exemplo, imaginar, trazendo para a realidade do Santos, perdão, o Escobar para ser esse terceiro homem saindo e o Léo Godoy fazendo a última linha atacando o corredor, para ficar com 5 jogadores lá na frente, no 3-2-5 que o Santos pode formar quando tiver a bola. Claro, imaginando o Caixinha jogando de uma forma como ele atuou também no Bragantino, tá? Então, acho difícil, por exemplo, a gente ter Léo Godoy e Souza jogando juntos ao mesmo tempo, tá? Acho difícil, por serem dois laterais bem ofensivos. O Sherman, por exemplo, tem mais qualidade defensiva, e vocês vão ver nos números daqui a pouco também, e o Escobar tem mais qualidade defensiva também. Mas isso, é claro, é bom ter opções. Você tem laterais de qualidades diferentes e características também diferentes, tá?
E eu acho também que o Léo, vale lembrar, quando eu estou gravando, o Santos já conseguiu a liberação do JP Sherman do Mundial Sub-20, do Sul-Americano Sub-20, o JP não vai se apresentar mais à seleção brasileira. Então você vai ter JP Sherman e Léo Godoy como opções. Ainda bem que não vai ter o Rainer. Ainda bem, não vai ser esse cara para ser um reserva, porque senão seria muito perigoso você ter um Rainer como lateral imediato reserva. O Aderlan a gente sabe que ainda está se recuperando de lesão. Não sabemos quando vai voltar, né? Falando em números, o Léo Godoy atuou na última temporada de 2024 em 42 jogos com 1 gol e 4 assistências. No Brasileirão foram 26 jogos, 21 como titular, 1 gol e 2 assistências. Não foram tantos jogos, né, como titular, principalmente Brasileirão, e ainda mais perigoso se você pensar que o reserva dele, que foi titular em algumas oportunidades, era o Madison, né? Meu Deus. Mas se a gente volta em 2023, no Estudiantes, por exemplo, talvez ele tenha tido a melhor temporada ofensiva da carreira dele. Ele atuou em 47 jogos com 4 gols e 11 assistências, um número bem bom, tá? Bem bom mesmo com o lateral. 15 participações em gols e principalmente 11 assistências. Repito o que eu falei antes, um lateral que ataca muito à frente, ataca a área, tem um apoio muito bom. E aí é questão de ele se adaptar também. Talvez tenha tido um pouco de dificuldade da situação no futebol brasileiro aqui, que eu acho que ainda é um pouco mais físico e até mais técnico, acho que o futebol argentino. Apesar de lá, taticamente, eu acho que é um futebol um pouco mais completo do que aqui. Enfim, a gente espera que, se ele conseguir performar da forma como ele atuou no Estudiantes, é um bom lateral ofensivo, e principalmente para ser uma opção, para não vai ser um cara que precisa chegar e ser uma unanimidade. E o bom também é o Santos não ter gasto aí muito dinheiro nele, se é que gastou alguma coisa, né? Pelo menos é um empréstimo aí. Não estou nem falando de salários, claro, estou falando de valor de transferência. Agora vamos passar para os números e vocês vão entender, e eu vou explicar, é claro, o porquê que ele teve tantas dificuldades no lado defensivo. Em vídeos eu vou colocar, mas vocês sabem que tem uma limitação. Se a gente colocar muito vídeo de partidas, acaba tendo o conteúdo derrubado, né? Mas eu vou falar em números também. Por exemplo, eu peguei em comparação com o JP Sherman. E aí você pode falar, pô, Edu, mas o JP Sherman jogou a Série B. É verdade. Porém, é a primeira temporada como profissional dele. O Léo Godoy é um jogador bem experiente, com seus 10 anos de carreira. Então, acho que dá uma equilibrada ali na balança. Mas é só para vocês terem uma noção também. Duelos defensivos, ele ganhou 5.8, sendo 56% de sucesso, né, na temporada passada. O JP Sherman, por exemplo, ganhou 9.14, quase o dobro, e com 63% de uma taxa aí de acerto. Interceptações 3.50, enquanto o JP Sherman teve 3.90. Perdeu a bola 8.9 vezes por jogo e 26% no seu campo. Essa ele foi melhor que o JP Sherman, por exemplo. O JP perdeu 13 vezes a bola por jogo, 31% no seu campo. E por que eu trago essa estatística aqui e não trago, por exemplo, quando eu faço os zagueiros? Porque, claro, o zagueiro passa mais tempo no campo de defesa, mas o lateral tem as duas funções importantes, né? Então vale a pena, eu acho, a gente pontuar. E aí, recuperações, por exemplo, ele teve 6.44. Dessas, 23% no campo do adversário. Então ele quase iguala os números ali nisso. O JP Sherman teve 7.9 recuperações, sendo 34% do campo do adversário. Ou seja, até em proporção ali, as recuperações dele são melhores que a do Sherman. Não em quantidade total, mas enfim. Taxa de cruzamentos certos, ele tem uma bem interessante. Ele teve numa Série A 38% de acerto. Dá uma média de 2, no que ele tentou, 2.68 por jogo. Números interessantes, tá? Pode parecer pouco, mas taxa de acerto de lateral fica entre 20% e 30%. Passou disso e é um bom número. O JP Sherman teve números melhores, né? 3.7 por jogo, 33% certo, né? Estatisticamente ali, o Léo Godoy teve números melhores ali na proporção. Dribles, ele acertou 1.9 por jogo, passes 29.3 por jogo, passes longos 4.9 e passes no terço final, para o terço final, 4.26, 67% de aproveitamento. É um número bem bom esse, tá? Eu já vou explicar como eu comparei esse até. Passe para a grande área 2.68 com 50% de acerto, desculpa.
Para vocês terem uma noção, o Sherman no passe para o terço final acertou 3,84 com 66% de taxa de acerto. Eu peguei esse até, eu fui mais longe até, eu comparei com o Wesley do Flamengo, que é um dos melhores laterais do Brasil ofensivos, né? E esses passes para o terço final ali do Léo Godoy foram muito, muito parecidos com o Wesley. E o Wesley tem companheiros melhores até, né? Porque esses dados são do iScout, lembrando, né? Plataforma de análise profissional. Mas eles consideram como certo quando o companheiro pega a bola. E o Wesley tem companheiros melhores no Flamengo do que o Léo Godoy tinha no Atlético Paranaense. Então são números bem bons, principalmente esses dois de passes para a grande área e passes no último terço, tá? Agora, para finalizar, acho que, falando já da minha análise geral e final aí, acho que é um jogador que não vai chegar para ser unanimidade, tá? Não vai chegar para ser titular. Mas também acho que é uma opção interessante. Eu nem cheguei a falar, né? Até virou até uma brincadeira já que eu vi aí. Felipe Noronha, por exemplo, no Vinte Santos já citou isso. O Corinthians disputou ele quando ele fez disputou ele com o Atlético, né? Quando ele fez uma boa partida de Sul-Americana lá, acho que foi quartas de final da Sul-Americana de 23, Estudiantes e Corinthians. O Corinthians vence 1-0 no Brasil, Estudiantes vence 1-0 na Argentina, nos pênaltis o Corinthians passa. Ele fez uma baita partida aquele jogo, junto com o Rollheiser, por exemplo, que o Santos também queria antes, né? Do Benfica, supostamente. E o Corinthians quis contratar ele depois, mas ele escolheu o Atlético pelo projeto. Acabou que deu ruim, o projeto caiu, né? Mas tomara que nosso projeto seja melhor para ele. Mas enfim. Então, falando no geral, acho que não chega para ser unanimidade um titular assim, nossa, esse é o nosso cara que vai assumir a titularidade, vai pegar a lateral direita e falar é minha. Não acho que vai ser esse cara. Mas, sendo uma contratação de custo baixo, uma contratação por empréstimo, que se não der certo você devolve ainda ao final da temporada, eu acho muito interessante, tá? Uma ideia bem interessante. Acho que é um lateral bem melhor do que Rainer e Rodrigo Ferreira, que nem está treinando ainda bem. Então, assim, acho uma aposta bem válida. Especialmente porque o meu titular, pelo menos, seria o JP Sherman. Acredito que o do Caixinha também vai ser. Então, acho um acerto da diretoria do Santos. Uma negociação que, se não é das mais criativas, porque a gente sabia que o Atlético estava com ele para negociações, não sei se porque o Atlético queria ou porque o Léo Godoy queria sair, mas acho que o Santos viu uma boa oportunidade e conseguiu aproveitar. Então, acho que é válido, tá bom? Tomara que se concretize na prática e seja realmente um bom jogador para o Santos. Fechou? Qualquer hora a gente volta. Diz aí o que você achou do Léo Godoy e valeu!